escola, o governo disponibilizava o recurso para o aluno comprar um computador desse que a gente compra mesmo no mercado e o aluno levar esse computador para a escola. Então, esse projeto One Laptop per Child é um projeto que existe mundial, principalmente em países que estão em desenvolvimento, para fazer com que os alunos tenham a condição digital, né? Saiam desse apartheid. Enfim, então aí a gente falou sobre esse projeto e que ele terminou sendo start para poder o Brasil e Portugal trabalharem com essa tecnologia, né, de computadores portáteis. Portugal também teve uma coisa bem bacana, que foi esse plano tecnológico de educação, para poder dar start também ao e-escola. Lá eles chamavam de e-escolinha e e-escola. E-escolinha do pessoal do fundamental e e-escola do pessoal do ensino médio, que lá é chamado ensino... Não, eu lembro já. Formação de professores na área digital. Falo também um pouco da formação, por quê? Porque o trabalho é de formação, né? O objeto de estudo. Alfabetização e letramento, a formação dos professores brasileiros no projeto UCA, lá eu mostro todo como foi feita a formação desses professores, que foi a Universidade Federal, a UFC Virtual é quem fez a formação e até hoje eu continuo acompanhando. Não recebe mais o recurso, mas até eu fui um encontro ainda agora. Política de formação para os professores portugueses, ensinar na era digital, aí eu falei sobre a questão de qualidade, padrões e as teorias de aprendizagem que dão fundamento a esse trabalho, como a Ana Augusta falou agora, a questão de, tem base esse trabalho de AD? Tem. O professor trabalhar com tecnologias tem que ter uma base, tem que ter uma teoria. Então a gente usou algumas teorias, as de praxe, né? Falamos em construtivismo, em construcionismo e conectivismo. Já ouviram falar em conectivismo? Que ela ainda não é considerada uma teoria, mas são dois autores mais modernos e que falam de uma teoria de aprendizagem, só que ela ainda não é considerada teoria de aprendizagem. Siemens e Donners, se eu não me engano. Eu não sei como pronunciar, o pessoal de inglês aí. Espaços virtuais, isso aí também a gente falou, das potencialidades pedagógicas, onde a gente colocou algumas coisas como o Facebook, o YouTube, o próprio Moodle. Então eu mostrei como é que funciona e mostrei experiências, como utilizar essas ferramentas pedagogicamente. Lá tem alguns exemplos. Aí vem a questão da docência virtual, e dentro dessa docência virtual, uma questão que eu falei que é a interatividade. Se eu estou fazendo docência virtual, existe a interatividade, existe a interoperabilidade. Minha tese começou com esse nome de interoperabilidade, e todo mundo dizia, o que é interoperabilidade? Interoperabilidade é um termo que inclusive é utilizado mais para o pessoal da computação. Porque, na verdade, é a conversa entre sistemas. Só que também existe, não é uma conversa entre sistemas, só sistemas de computadores, mas qualquer sistema como sistemas de educação. E aqui, como eu vou mostrar lá na frente para vocês, a ideia era a conversa entre dois sistemas de educação, ou seja, essas duas escolas, esses professores das duas escolas trocando experiências entre um e outro. E isso me empolgou bastante quando eu vim para cá, para a UAB, que eu vi que a gente tentou, nós fizemos até um encontro com uma professora portuguesa que trabalhou lá em Portugal, mas aquela nossa primeira ideia de trabalhar, e que eu, Germânia e a Vlailma chegamos aí na Universidade Aberta de Portugal, de Lisboa, lá em Lisboa, e entramos em contato com o pessoal e queríamos fazer um trabalho junto. Por quê? Porque eu acredito, depois que eu fiz isso aqui, e a gente passa por todas essas coisas que a gente está discutindo, que algumas outras universidades, algumas outras comunidades já têm uma experiência maior e que podem ajudar a gente dentro do que a gente vive hoje e enriquecer o nosso conhecimento. Então, eu acredito que essa experiência aqui, não só ela pode trazer para o ensino básico alguma coisa a mais, né? Lá na SEDUC, porque na verdade eu fiz porque estava dentro de um cargo e eu queria ver alguma coisa diferente. Ninguém dava conta de formar os professores. Quando eu terminava de formar um grupo, já precisava formar o outro, já entravam outros professores. Então, como é que a gente podia fazer uma coisa que fosse mais autônoma?
Foi essa a primeira ideia. Daí eu virei uma pesquisadora por conta dessa minha dificuldade, desse problema que eu tinha como coordenadora da equipe de formação. E olha que era a equipe de formação só de Fortaleza, mais ou menos 10 mil professores. Não era nem a equipe de formação do Estado, porque é tudo número grande demais, né? Aí vem a metodologia, que foi um estudo de caso, e lá na frente eu mostro quais foram as técnicas que eu utilizei, como recolhi os dados lá no PRES. E ver os resultados, né? A parte dos resultados, todos os resultados baseados nas questões de pesquisa. Então, trabalhei o último capítulo nas questões de pesquisas. Acho que a gente pode passar para lá. Bom, a origem, então, como eu estava dizendo, a investigação tem origem na necessidade de um novo formato de formação continuada para os professores da escola da rede pública. O propósito está em subsidiar os formadores do núcleo de formação, que era o núcleo que eu trabalhava, coordenava, do Departamento da Superintendência das Escolas, era o NUFOR, parte integrante da Secretaria, e no desenvolvimento das formações continuadas autônomas, de rápida disseminação e com qualidade. Era esse o meu problema, assim, eu queria que alguma coisa fosse feita diferenciada, queria que os professores tivessem uma formação. A gente tinha uma formação mensal, com mais ou menos 1.500 professores todo mês. Esses professores vinham até a gente, nossa equipe trabalhava com eles, e eles iam para a escola e faziam o trabalho e replicavam essa formação que a gente passava para eles. Mas isso se perdia no meio do caminho. E nem toda a vida, aquilo que a gente escolhia para fazer a formação, mesmo perguntando a eles, a gente dava a formação de acordo com o que cada escola estava necessitando, era uma coisa geral. Então veio a ideia, por quê? Pode passar, Germana. Por que a gente não faz uma coisa, prepara esses professores para eles mesmos trabalharem? A pesquisa. Então a pesquisa, e daí eu decidi, eu vou parar, vou largar a coordenação e vou estudar um pouco, vou fazer o doutorado. E vou ter isso como a minha pesquisa. Investiga-se, portanto, a formação continuada em TICs e as estratégias didáticas desenvolvidas pelos professores de uma escola do Brasil e outra de Portugal, respectivamente. Aqui era uma escola que estava com o programa UCA e lá uma escola que tinha computadores desse programa governamental chamado E-Escola. Tendo em vista a construção de uma proposta de formação autônoma, eu gostaria de ver alguma coisa no sentido de uma proposta autônoma a partir da troca e compartilhamento de informações e comunicação entre esses docentes, professores de Portugal e professores do Brasil. O desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa caracterizada como um estudo de caso de natureza qualitativa se sustenta em um arcabouço teórico de conhecimentos sobre as TICs da educação. Aí eu já falei para vocês, na verdade aqui é mais ou menos o que está escrito aqui, são o sumário que eu mostrei para vocês, né? Então eu falo da origem das TICs, do conceito das TICs, do que é o UCA, do que é o E-Escola, das teorias de aprendizagem que fundamentam as tecnologias digitais na escola, ou pelo menos aquelas que os professores conhecem mais, baseada em Piaget, baseada em Vygotsky, baseada em Vallon, mas eu não falei Vallon, eu preferi falar em Ausubel, que Ausubel fundamenta bem essa questão das tecnologias na educação. E aí a gente utilizou, né, montou um trabalho onde customizou o Google Mais para servir a nossa experiência de troca de estratégias didáticas, na verdade. O referido ambiente virtual constitui uma das principais fontes de dados da pesquisa. Então, de onde eu tirei os dados? Do próprio Google+, quando eu abri o grupo, nós temos um grupo aqui, né? Nós fazemos parte de um grupo dentro do Google+. Então, eu montei um grupo de pesquisa e era dentro desse Google+, que eu peguei todo o material, o que eles conversavam, o que eles colocavam lá, e também um site que a gente montou, eu e a professora de Portugal, aquela que deu a professora Adelina, que vocês chegaram a conhecer, e nós montamos o site, tudo que acontecia, nosso encontro era mensal, e tudo que acontecia a gente colocava lá no site, para ser visto tanto pelo pessoal do grupo de pesquisa, que era o Google+, e no site dava visão para outras pessoas que se interessassem também. Não precisava ser só o grupo de pesquisa. Só um pouquinho, Germânia.
O referido ambiente virtual constitui uma das principais fontes para pesquisa, dos dados de pesquisa, possibilitando ao final da experiência prática o vislumbre de um fenômeno para a educação, que aí eu chamei de interoperabilidade didática. O que era essa interoperabilidade didática? Esse fenômeno, que por analogia, eu coloquei assim, por analogia são os conceitos de interoperabilidade, que interoperabilidade é essa conversa, a condição de conversa entre sistemas, e no caso aqui era a condição de conversa entre sistemas de educação, que propiciou a construção de um modelo de formação autônomo, desestruturada. Por que eu chamei desestruturada? Não é porque era maluca, não. Desestruturada no sentido de uma formação. Quando a gente vai dar uma formação, a gente tem uma formação estruturada. Nós montamos um planejamento, nós dizemos quais são os conceitos que nós vamos trabalhar, e nós dizemos que tipo de avaliação e qual é o que a gente quer ao final, né? No caso aqui ela era desestruturada, por quê? Porque era dentro da necessidade, surgia a necessidade, aquele grupo dizia, nós temos a necessidade disso, nós queremos aprender isso, então a gente montou dentro da necessidade do grupo. Não era nada específico, era organizado, mas não era estruturado. E essa formação era gerenciada pelos próprios professores, que tinham os mesmos interesses em trocar, compartilhar, produzir aplicações educacionais confiáveis e reutilizáveis e de possível circulação socioeducativa. Então, a ideia era que essas estratégias pudessem servir não só ali para a gente, mas pudessem ser divulgadas para outros professores, para outras escolas. Para isso, a gente montou, planejou e implementou o experimento de pesquisa. Nós criamos o grupo de pesquisa, que nós chamamos de grupo de pesquisa interdidática. Nós customizamos os recursos do Google+, como suporte à pesquisa. Nós fizemos a construção do site, como disse para vocês, e tivemos os resultados. Bons resultados e resultados também que mostravam que aquilo que a gente já via que é complicado trabalhar com professor e tecnologia, a gente constatou também. Ciúmes, a gente constatou, de professores que começavam a trabalhar, eu me lembro agora do seu caso, nós somos as bruxas, nós queremos ser as mais... Não, mas surgiu também dentro da própria escola o ciúme daqueles professores que estavam envolvidos. Para isso, pode passar, irmã. Nós também, podia mostrar o site? Tem o site aqui. Nesse site, esse endereço está aberto. Se interessar também vocês podem olhar. Aqui tem todos os encontros que a gente participou e o que a gente trabalhou e algumas experiências, tá? Nós nos encontramos durante 6 meses. A gente trabalhava com Hangout do Google+. Esse Hangout, eu tinha som, eu tinha imagem, eu tinha tudo perfeito. Um mês, os professores do Brasil faziam a formação, como fez a Adelina naquele dia com a gente. Ela fazia a formação e passava para os professores aqui do Brasil. No outro mês, era a nossa vez. Brasil montava uma formação dita por todo mundo. Olha, no próximo encontro a gente quer isso. Aí a gente entrava em Hangout, o grupo português se encontrava com o brasileiro e aí trabalhava. Isso foi feito durante 6 meses. Foram 6 encontros, tá? Desde o primeiro encontro, o programinha, o aplicativo do Hangout funcionou direitinho. Teve um mês que eu precisei estar na Bélgica, os professores de Portugal estavam lá, os professores do Brasil estavam aqui, e nós conectamos os 3 países com som e imagem perfeita. A gente conseguia se comunicar. E aí a gente ia trocando as experiências. E as experiências aprendidas a gente ia jogando aqui dentro do site para elas ficarem registradas. Que foi isso que, a partir daí, eu peguei o material e fiz a análise de todos esses dados. Então, nesse site, ele tem todo o nosso trabalho. Um dos problemas é que tanto o Google+, esse é de acesso público, tanto o Hangout, ou tanto o Hangout não, tanto o Google+, como esse site, como são coisas que são free, não são pagas, eles têm um limite. Eles têm um limite. Então, nem tudo que a gente produziu, a gente pôde colocar, porque já não aguentava mais de figura nem vídeo. O final, a culminância desse projeto, foi a Escola Estado do Paraná. Nós fizemos o seguinte, era a vez do Brasil, então os meninos da escola fizeram um encontro
cultural e apresentaram trabalhos. O que a gente fez? Saiu com os netbooks e com os tablets, passeando pela feira da escola e os professores portugueses assistindo, participando da feira virtualmente e perguntando. Eu chegava, os meninos também, eles acharam super interessante, que eles chegavam com o netbook e aí os professores lá em Portugal queriam saber o que estava acontecendo. Então, o menino que estava apresentando o trabalho dizia, e bom que eles queriam falar inglês, né? Não, é pessoal de Portugal. E o menino, mas eu não sei falar inglês, mas lá eles falam português, não é inglês. Era muito engraçado. Mas assim, foi bem interessante. E aí ao final, uma coisa que valorizou esse nosso encontro os professores, aqui é o que eu pensei ao final. Pode mostrar o de baixo, Germana, por favor? Ao final desse projeto, né, esse projeto da tese, nós montamos um certificado. Esse certificado saiu pela própria Universidade do Minho e receberam tanto os professores portugueses como os professores brasileiros esse certificado, com carimbo do Brasil e com carimbo de Portugal. Então os professores daqui amaram, né? Ai, tem um certificado. É uma coisa interessante, isso eles se sentem valorizados. E mais valorizados ainda eles se sentiram porque eles produziram a formação, que é o outro. Passa o próximo. O histórico acadêmico foi produzido por eles mesmos. Não foi SEDUC, não foi universidade, não. Foi o grupo de pesquisa que montou o quê? Esse histórico acadêmico, Formações Connect Classroom, onde eles falaram o que eram os projetos dele. O segundo tema, ambientação nas ferramentas Google, aprenderam a usar o Google+. O terceiro, projetos da escola e UCA, onde eles comentaram uns com os outros. O quarto tema, eles falaram sobre esse projeto Connect Classroom. O quinto, ferramentas para produção de vídeo. Eles aprenderam a usar o Animoto e o Movie Maker. No sexto encontro, eles falaram sobre o ambiente Sócrates da UFC Virtual. Inclusive a UFC Virtual se envolveu também. Achei legal porque não só na formação que era estruturada deles, mas eles se envolveram nisso aí também. O sétimo foi falado sobre e-learning e M-learning, uma viagem dupla, plataforma Moodle, que lá em Portugal eles têm a plataforma Moodle para as escolas secundárias, que é o nível ensino médio. As escolas secundárias elas podem trabalhar com Moodle nas suas escolas à vontade, é livre. E o uso de quiz. E, por último, a Mostra Cultural do Estado do Paraná. E isso formou o quê? 40 horas aulas para esse certificado. Eles ficaram muito assim, empolgados com esse certificado. Foi muito interessante. E aí nós pensamos, o professor precisa construir competência para trabalhar com as tecnologias, desde a mais simples à mais sofisticada. Desde a televisão, que ele vai e coloca um vídeo para passar para os alunos, e ele tem que saber o que fazer com aquele vídeo. E uma vez que elas não estacionam. A gente hoje está falando em computador e netbook, mas minha pesquisa nem foi apresentada. Os netbooks já não estão mais funcionando, praticamente. Por quê? Porque já foram entregues tablets nas escolas, em algumas escolas, e já se está trabalhando com tablet. Já não é mais o tablet. Então, quer dizer, é muito rápido, a tecnologia avança muito rápido, e os professores não sabem nem trabalhar com uma tecnologia e já tem que aprender outra. Fora que ele tem que unir a questão da tecnologia e a parte didática, a parte pedagógica. As tecnologias digitais, por oportunizar a condição de redimensionamento de espaços e tempos de ensinar e de aprender, criam elevada probabilidade do professor desempenhar um atendimento mais adequado aos demais perfis e estilos de aprendizagem dos alunos. E isso é que supostamente poderá reverter o quadro das distorções da educação. Na verdade, a tecnologia não vai consertar nada, a gente sabe disso, mas ela pode ajudar. Bem, aqui é a metodologia, as questões de pesquisa, baseado em 4 questões de pesquisa, que é como era feita a formação continuada dos professores, quais eram os padrões de qualidade de ensino que esses professores desses 2 grupos seguiam, como esses professores
dos programas O que é Escola desenvolviu nas suas escolas as estratégias didáticas, como é que eles desenvolviam e como é que eles, num espaço virtual, que foi o Google+, e o site, como é que eles faziam para passar um para os outros. Então, essa foi a base de onde eu fiz toda a pesquisa. O objetivo geral, investigar a formação continuada em TICs e as estratégias didáticas desenvolvidas pelos professores dessas duas escolas, visando a construção de uma proposta de formação autônoma a partir da troca e compartilhamento de informações e comunicação entre os docentes. As técnicas de pesquisas que a gente elegeu foi o inquérito por entrevista, questionário, focus group, observação participante e os registros de campo, vídeo, muitas fotos, vídeos, bastante também, informações. Tá? Pode ficar um pouquinho maior. Aqui são algumas referências. Eu coloquei aí, não referências, não aumenta não? Se tu clicar em cima. Vai não. Se tu clicar aqui em cima. Vai não. Bem, aqui então são... Não vai ser melhor. Não vai. Aqui eu coloquei algumas referências já indicando... Eu não sei que luz é. Essa mancha. Pois é. Não, a mancha é do fundo. Ah, tá. A mancha é do fundo do Layout do Press. É. Tinha que ter Então que eu coloquei algumas referências, deixa eu ver se eu enxergo aqui de longe. Já direto para a questão de compreender o que era a TE, tá? Que daí eu coloquei alguns autores, português, no caso Coutinho e Bittencourt, no caso do Brasil Valente, acho que alguém já ouviu aqui falar em Valente, quem já fez alguma coisa de tecnologia com certeza tem que usar Valente. Elizabeth Bianconcini, né? Elizabeth Bianconcini de Almeida, escola na era digital, nós também colocamos aí Prensky, né? Tornagli, que mais aí em Portugal? Levi, Valente novamente, para formação de professores na era digital, alguns autores Aqui é o Perrenot? como Sanches é bem conhecido, é um espanhol, Perrenot, não é Perrenot, é um nome parecido com Perrenot. Perrenot, aqui que tem com B. No caso de contribuições para a qualidade do ensino, nós pesquisamos Silva, Barreto, Fidel, tá? Então assim, cada um, quando eu fazia esse trabalho, eu tinha que pesquisar tanto a parte de Portugal como a parte do Brasil, ver como era escrito lá, como era feito lá e como era feito no Brasil. Por isso que tá com quatro. Por isso, na verdade, aparecem dois, eu tive que fazer as duas partes. Não tinha como não fazer, eu tinha que fazer alguma referência, eu não podia fazer só, referenciar só o Brasil. Afinal de contas, o doutorado era lá, então eu tinha que fundamentar tudo lá também, né? Potencialidades pedagógicas, alguns autores também. O que me deu mais trabalho foi pegar a fundamentação teórica para parte do Google+, porque não existem ainda trabalhos que falem sobre o Google+, e pessoas que já tenham escrito algumas pesquisas nessa área. Focando a questão do Do uso pedagógico. Existe um livro em marketing do Google+, existe um. A Karina até depois me passou. Todas essas ferramentas, a gente sente muito essa dificuldade Exato. de ter esse Vazamento teórico, na questão na utilização dele, na utilização como ferramenta computacional, sei lá, alguma coisa. Mas pedagógica, mas já existe bastante. Aí eu coloco até alguns exemplos. É interessante que a Germânia tem usado algumas coisas, porque na verdade eu fui publicando ao longo desses 4 anos parte da minha tese em alguns congressos, em alguns eventos, e aí eles foram se encaixando aí. Tu usa hoje umas coisas, né? Tem usado algumas coisas. E os autores que embasaram a metodologia estão aí embaixo, Merian, Minayo, é Minayo que a gente chama? Minayo. Eu sempre tenho dúvida, Minayo, né? Que também fundamentaram bem essa parte de estudo de caso, né? Enfim, a conclusão, ela pode ficar um pouquinho maior. O GP Interdidática, configurando-se como uma comunidade virtual educativa, frente aos seus objetivos de buscar soluções de formação para o uso das TICs, partilha de experiências, construir um novo modelo de formação didática, técnicas e metodologias,
tudo antevendo as melhores práticas, acreditamos ter cumprido o seu papel de troca, compartilhamento e desenvolvimento de aprendizagem entre si. Lógico que dentro da análise dos dados teve uma série de problemas, a gente encontrou uma série de problemas também, então não foi tudo perfeito. Portanto, diante de todo o exposto, citamos a possibilidade de entrever um novo fenômeno da educação, que é o de interoperabilidade didática. Eu acho que tem uma lá, Germana, que pode voltar um pouquinho, ou eu já li para vocês, eu não lembro agora, se a gente leu, sobre interoperabilidade didática, já, né? A relevância maior do estudo, na verdade, gente, eu penso que está em ter propiciado tanto aos professores portugueses como aos professores brasileiros aqui, crescimento para eles, crescimento profissional e a autoestima. A gente vê, eu tenho alguns vídeos gravados em que foram analisados, que eu analisei, a autoestima deles mudou muito, sabe? Principalmente do pessoal do Brasil. Porque, na verdade, o pessoal de Portugal terminou dando mais contribuição, porque eles estão mais à frente. Eles têm uma condição diferenciada, eles têm uma tecnologia diferenciada na escola, a escola deles, até as universidades particulares aqui não se comparam com uma escola secundária que você entra lá e vê e tem tudo. É incrível, você fica boba, tá? E em Braga, que é uma cidade pequena. Mas isso foi uma questão do governo, de mudar as escolas secundárias, ou seja, as escolas de ensino médio, e está fazendo isso com as escolas do ensino fundamental. Enfim, em posse desses resultados, a gente espera que eles possam servir tanto para a SEDUC, para esse núcleo, que na verdade hoje esse núcleo de formação, ele se desintegrou praticamente. Ele tem um nome ainda, mas ele não funciona mais com uma formação como a gente fazia, nem mais a que a gente fazia. De formação então, só tem o pai que... então assim, eu espero eu poder voltar e poder aplicar alguma coisa e isso poder servir. A gente sabe dessas pesquisas da gente, geralmente você leva e o povo não dá muito valor, mas eu já fico feliz porque a minha pesquisa do mestrado, quando eu fiz um trabalho que depois ela serviu. Sem nem avisar, mas terminou se implementando alguma coisa, tipo aquilo que a gente tinha desenvolvido. Então eu acredito. E aqui na universidade, se a gente pudesse também, como a gente pensou, fazer um trabalho da gente aqui, da UAB, com a UAB de Portugal, também seria um crescimento. Já pensei até em fazer um pós-doc, não tem nem um doutorado, né? Já quero inventar mais. Ainda bem que ela voltou, né? Não sofri tanto. Mas eu não sofri tanto, eu sofri muito mais no mestrado. Isso eu posso dizer que sofri muito mais no mestrado. Só dá um tempinho. Meu filho, eu passei 10 anos para ir pro doutorado, mas agora... Descansou bastante. Descansei bastante. Pois é. Então, é mais ou menos isso. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Como é que foi a abordagem desses professores? Porque assim, quando a gente trabalha com escola, uma das grandes dificuldades é a participação do professor. Como é que foi esse envolvimento? Como é que tu conseguiu fazer com que eles se dispusessem, né, a serem observados dessa forma, a contribuírem dessa forma? Foram quantos professores? Pronto, a escola tinha 24 professores, a escola brasileira. A primeira reunião que eu tive com eles, tipo assim, como eu era a coordenadora do núcleo de formação, por um lado, como eu digo, tem assim um certo respeito de não, olha, a coordenadora da SEDUC, ela está convidando, não sei o quê, ela é agora pesquisadora, mas ela é coordenadora, ou já foi, ou estava até então. Então, tinha um certo respeito, porque às vezes a gente não respeita muito aqueles pesquisadores que chegam na escola para você conseguir. Então, por esse lado, já ajuda, né? Mas não todos participaram. Lá, pois eu encontrei uma pérola na minha vida. Então, ela já faz esse trabalho lá, ela já é doutora nessa área e ela consegue chamar alguns professores e ela conseguiu 6 professores. Não é um número muito grande. Se a gente pensar que os 24 aqui, os 24 não, a metade, 12. Mas foi o dobro do de lá. Não, mas lá tinha muito mais. Tem muito mais professores, se for contar. Na escola tem muito mais professores. Mas que participaram foram 6 de lá e na verdade terminou 7 aqui, porque começaram 12, aí no caminho vão desistindo, né? Legal, interessante. Aí quando tiver...
Pode entrar no site, o site está lá. Não deu certo? Esse grupo de informação de Fortaleza é voltado para as tecnologias? Não, o núcleo de formação lá na SEDUC, ele não é voltado só para as tecnologias, ele é voltado para toda a formação do professor. Só que tem o MTE, que faz parte também do núcleo de formação e que estava dentro da nossa gerência também. Mas quando a gente trabalhava, eu nunca trabalhei as coisas sem tecnologia. A gente trabalhava unindo a tecnologia, o que a gente pudesse utilizar. Tanto é porque a escola tem laboratório, os professores têm que entender um pouco de TICs, então a gente trabalhava com as duas coisas. Não fala em tecnologia, é núcleo de formação de professor. Exato, não, ele é um núcleo de formação. Agora, a tecnologia. Ele existe de nome. Mas o coitado está até lá encostado no centro de treinamento que está quase fechado, né? Tem. Mas a formação já não é mais como a gente fazia antes, infelizmente. Mas vamos ver o que acontece nesse novo governo, né? Ali perto da Unifor, tá funcionando. Alguma dúvida mais? Algum questionamento? A mãe veio hoje. A Cileia quer perguntar. Quando eu tiver apresentado, aí eu passo a tese para vocês. Não, a apresentação eu posso. O material mesmo, a própria tese, que eu acho que é interessante, a tese para se ver os resultados mesmo, com os gráficos, com os números, que é interessante, que a gente vê que, assim, esse material, que esse Google+, e a professora Adelina, que vocês chegaram a conhecer, ela até diz, né, que hoje a gente tem os MOOCs. Os MOOCs não só é a questão da industrialização, né? Não é só esse número de pessoas que a gente trabalha aqui na UAP, mas são 500, 1.000, 1.500 pessoas. E hoje existem ferramentas, essas ferramentas que eu usei é para grupo pequeno, mas hoje existem ferramentas... MOOC é coisa do passado, agora já criaram outro. É outro nome já? Agora é outra coisa, né? Mas MOOC não. Porque o MOOC é para muita gente, né? Aí é uma formação abertos, mais rígidos. Tem um outro. Mas talvez seja um outro conceito, porque na verdade o MOOC é aquele que é o curso aberto, as pessoas vão, mas isso não quer dizer que ao final a pessoa chega ao final e tenha um certificado. Ela pode ir só para questão de conhecimento e ela para pelo meio. Mas aí esse fechado já é um conceito diferenciado, que é aquele que talvez chegue ao certificado, né? Do MOOC agora. MOOC é coisa do passado. Eu vou te mandar quando eu estava lendo esse artigo, dessas teorias, eu fui ver o que tinha na frente. Aí descobri um artigo que foi publicado num jornal desses importantes, do Higher Education, uma coisa assim, que traz uma proposta de teoria para a construção de aprendizagem em ambientes virtuais coletivos e tudo. Eu dei uma olhada por cima, achei bem interessante, mas como era um ambiente muito específico, eu vou te mandar. Eu acho que pode... Bom, aí eu mando os desculpas, não está presente, mas se tiver esse material, pode passar para ela, que ela alimenta a vida.